pode prevalecer, tem que ser visto de uma forma crítica, né? Porque o fato, nada justifica eles terem matado essa pessoa, né? E ainda para seguir o argumento, vocês imaginam como que essa pessoa morreu, o que ela passou, o que ela sofreu, né? Então, assim, na nossa opinião, é um caso que deve ser julgado. Na verdade, qualquer outra situação que tenha argumento da defesa para querer que não haja essa punição, estão querendo fazer com que não seja feito direito, não seja, digamos, não seja obedecido às leis, né? E estão tentando encobrir, de certa forma, a reformulação da escrita, né? Estão tirando a legitimidade da lei. Então, assim, pense nisso. Agora eu vou convidar o Carlos para fazer a defesa dos réus. Carlos. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, promotora. Então, respondendo a respeito da justiça do meu caro amigo. Que justiça que vai ser feita na morte das rapazes que foram fazer o resgate? Foram 10 que foram fazer o resgate em prol de 4. E foi necessário 1 para salvar 3. E a respeito da lei natural. A lei natural se baseia basicamente no momento em que a coexistência dos homens seria ineficaz, onde não há a sobrevivência deles. Não é no momento que eles entram na rocha, é no momento que eles não conseguem sobreviver lá dentro. E lá o contrato se baseia nos 4. Eles propõem um contrato por eles mesmos para salvar eles mesmos. 1 tenta estar em contato com as autoridades. Há a omissão das autoridades para julgar, quando é o mesmo solicitado pelo próprio Edmore, o mesmo que faleceu ou que foi assassinado. Foi solicitado um julgamento, foi solicitado por padre ou por uma autoridade que seja capaz de absolver ou de, enfim, dar a liberdade de sobrevivência para os 4, mesmo não conseguindo haver a existência dos 3 futuramente, como foi o trágico acontecimento. Tá bom. Passa a palavra. Temos também a possibilidade desse julgamento ser de âmbito internacional. Eles não estão só naquela localidade. Foram feita uma pesquisa onde a sociedade está solicitando a liberdade deles. A pesquisa diz que todo mundo quer a liberdade deles. Não é o julgamento, a morte, mas sim a liberdade. Porque se 1 morre, 10 morreram. E quem é culpado pela morte dos 10? Quem que vai ser julgado pela morte dos 10 que faleceram para tentar salvar, sendo que não conseguiu haver o salvamento? Passa a palavra. Quem é o culpado? Continuando na parte da defesa, chamar Boa noite a todos. Primeiramente, a gente tem que ver que esse caso possui uma alta complexidade de resolução. Se não fosse assim, seria resolvido sem tanta discussão. O que a gente está praticando aqui é uma jurisprudência. A gente tem que ver o caso concreto, a situação, e tentar resolver de acordo com a situação. Não simplesmente pegar o rigor total da lei, que não tem valor nenhum se não for fundamentada nos anseios do povo. O que o povo quer quando é feita a condenação ou a absolvição? Ele quer justiça. Antes de tudo, um valor máximo e natural. Ele não está ligando se a lei vai ser cumprida com exatidão e rigor, mas
se efetuará a justiça. Nesse caso, existe um princípio de equidade, a justiça aplicada no caso concreto, que se refere a esses exploradores. Primeiramente, exploradores, eles estavam em um estado de natureza, um estado pelo qual eles agiam instintivamente. Os instintos foram acionados naquela situação, uma situação totalmente hostil. Eles não estavam num mundo civilizado. Além disso, a sugestão de tal sacrifício foi feita pelo próprio Wetmore, que posteriormente refletiu para que fosse decidida uma decisão tão radical como se chegasse ao extremo, na realidade, esperasse um certo período de chegar ao extremo, próximo da morte por inanição, como eles estavam relatando no próprio caso. Só que eles fez a sugestão, vamos raciocinar, com seus integrantes, que ele era o líder desses integrantes, seus subordinados. Os subordinados sempre pegam a autoridade do líder e transpõem como algo inquestionável, irrefutável. Se ele sugeriu isso, logo, seus subordinados tomaram isso como verdade. E a partir do momento em que ele quis fazer uma certa rescisão do contrato que eles tinham estabelecido ali, ele perdeu a autoridade que já tinha sido incitada por ele próprio e fez com que os seus subordinados agissem instintivamente no caso hostil que eles se encontravam. Aí devemos pensar assim: para que o homem pratique algo tão extremo, imagine só, no ano de 4300, hoje mesmo o canibalismo já é algo abominável. Para eles chegarem a tal ponto, é porque estava realmente no extremo. O psicológico, o emocional, a situação em si obrigava eles a fazerem isso. Eles não estavam pensando na lei de seu mundo civilizado. Como pensar nisso nessa certa situação? As necessidades básicas estão acima dessas necessidades sociais. Se for fazer uma pirâmide, as necessidades básicas como comer, beber e sobreviver está muito acima da necessidade social de integração social, justiça. E mesmo assim, eles tendo passado por um trauma tão grande que foi ter que aplicar a antropofagia, o canibalismo, mesmo com um trauma que vai perseguir eles provavelmente por muito tempo da vida deles, ou se não total da sua existência, já é uma pena. Aqui a gente não está querendo penalizar. Qual que é o objetivo aqui? Dar a pena, o castigo, porque intencionalmente ou não, eles mataram. Naquele estado de natureza, a lei não tem valor, mas depois que eles voltaram à civilização, passou a ter. Contudo, a lei não deve agir com total rigor. Porque quando o legislador cria a lei, ele tenta criar uma abrangência total dos casos. Mas ele não consegue prever todos os casos. Isso é um caso totalmente inusitado, que não acontece comumente. Então, por isso que a gente tem que aplicar o princípio de equidade, a justiça, no caso particular específico. Nesse caso, eles já tinham sofrido o bastante. A morte não é algo de consentimento popular, sendo que de que adianta a lei se não é aplicada de acordo com os anseios da população, sendo que a gente mesmo aprende em direito que soberania é popular no Estado. Portanto, só a aplicação de algo tão abstrato, fora do concreto, fora da realidade, não é praticar justiça ou equidade. Por isso que nós temos que ser neutros em analisar esse caso. Não tomar de acordo com a nossa subjetividade ou nossa intencionalidade em conhecer isso. Por exemplo, se eu for analisar o caso sobre uma questão ética, é totalmente antiético matar alguém para se alimentar. Mas a ética, que se refere aos valores, elas só são aplicadas depois que o ser humano já supriu algumas necessidades básicas, naturais. Quando a gente não tem as necessidades básicas ou naturais supridas, como comer, beber e
Enfim. Em algumas situações. Então, usar o rigor da lei para condenar essas pessoas à morte é uma verdadeira injustiça. Porque eles já foram penalizados com o caso já foi uma autopena, e ainda assim, a pressão social que eles estão sofrendo, das pessoas que o condenaram, a morte simplesmente causará um fim, vai mostrar que a lei é poderosa, que ela pode tudo, mas não aplica a justiça, vai ser uma decisão final que não vai penalizá-los. Contudo, eles já adquiriram uma grande pena na situação. Por isso que isso deve ser refletido de um modo neutro, imparcial, não aderindo a questões éticas do caso. Esteja de fora, seja objetivo. Ainda em defesa dos réus, convido o advogado Arthur para explicar. Boa noite a todos. Então, nesse caso, eu queria dizer que o que aconteceu, lógico, como o Luan falou, não é uma coisa que aconteceria nos dias, assim, uma coisa que acontece sempre, e a morte de um aconteceu para salvar a vida dos outros, e consequentemente, se não tivesse acontecido isso, morreriam todos, porque eles tentaram falar, tentaram entrar em contato, disseram que não teriam resgate a tempo, e perguntaram várias vezes a opinião de quem estava do outro lado, e eles disseram que não saberiam, não opinaram. Então a decisão também foi tomada justamente pelo Roger. Ele deu a ideia e os outros acataram, por ele ser como líder lá no momento, mas talvez se tivessem todos morridos, às vezes eles poderiam ser tidos aqui como heróis, às vezes, por terem morrido, e na realidade estão sendo tidos como criminosos, então como ter um homicídio, mataram um, mas essa questão ela é muito relativa, porque ele que deu a ideia, e se fosse aplicado hoje isso não seria crime, pelo fato de ter o Código Penal o estágio de necessidade, tem vários requisitos a serem cumpridos, e no caso dele cumpririam vários requisitos do estágio de necessidade. Então, se o crime tivesse sido praticado nos dias de hoje, talvez isso não lógico, é uma coisa muito difícil, como ele falou, de acontecer, mas se acontecesse, talvez não seria crime, até porque ele mesmo incitou a acontecer isso, não foram os outros que tentaram matar ele à força para se alimentar e para sobreviver. Ele mesmo citou isso. Então isso já hoje para instituir seria um requisito de estado de necessidade do Código Penal, que não seria crime, seria estudante de licitude, e também pelo fato de que o bem protegido, que foi a vida dos outros, é igual ao bem que foi sacrificado, que é a vida dele. Então, sacrificou a vida dele, uma coisa que ele mesmo incitou para proteger a vida dos outros que estavam junto com ele. Então, eu acho que deve ser pensado, porque, lógico, o crime aconteceu, mas diversos fatores excluem a ilicitude do fato. Então, acho que tem que ser bem pensado. Vai ter réplica. Agora vamos fazer a réplica. Passo a palavra para a promotora Ana. Vai. Uhum. Vai. Primeiro de tudo, eu queria deixar bem claro que a lei é clara. Vou usar as próprias palavras da lei.
Quem intencionalmente priva outrem a vida será punido com a morte. Não cabe dizer a nós aqui se o que os exploradores cometeram foi justo ou injusto, mal ou bom. A única decisão com que esse tribunal tem que chegar é se os exploradores são ou não responsáveis pelo homicídio de Wetmore. É muito mais perigoso para o tribunal dar uma pena maleável, abrindo brechas para outros casos, do que dar uma pena rigorosa, que é o que exige esse caso. A lei é feita para o bem comum, e nesse caso só se prova mais uma vez, com a condenação deles, que deve ser para o bem comum, independentemente da opinião popular. E se fosse ser levada a opinião popular em consideração em todos os casos julgados pelo tribunal, na maioria das vezes nós não chegaríamos a um veredito. A lei muitas vezes não leva em consideração a opinião popular. E aqui a gente também não pode deixar se levar por desejos pessoais. Não cabe aqui dizer, nem a mim ou nenhuma das pessoas que estão aqui no júri, dizer se o que eu acho é certo ou ter dó de nenhum deles. O que cabe aqui é decidir se foi homicídio ou não por parte dos exploradores contra o Wetmore. Vai provavelmente para continuar aí na sua ofício. Bom, na verdade, a morte dos 10 trabalhadores não foi intencional. Essa morte, sim, ela foi natural, foi causada por isolamento. Então, eu acho que o que está se julgando aqui foi a morte do explorador, que foi, na verdade, foi realizado um crime aí dentro. Outra coisa importante que se deve ser lembrado, por exemplo, a nossa promotora, ela citou o bem comum aqui, né? Então ele deve ser considerado pelo seguinte: o que é hoje a nossa Constituição Federal? Ela é nada mais tudo o que é o que é comum a todos, que é o direito à vida, né? Isso, na verdade, quando chegaram a ter a ideia de ser colocada na Constituição Federal, nossa e em outros países, era para quê? Era para privar, para garantir a liberdade e as desigualdades, com a forma de acabar, de diminuir com as desigualdades sociais. O que acontecia antigamente? Antigamente, quem era rico, quem tinha posse, aproveitava desse benefício para matar, para expulsar pessoas de suas terras, para cometer atrocidades. Na verdade, a Constituição, ela te assegura a sua liberdade, ela te assegura que você vai ser julgado. E na Constituição está escrito que a vida, que todo mundo tem direito à vida e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? Então, quando a acusação, aliás, quando a defesa, ela coloca que essas pessoas não devem ser julgadas, elas não devem ser penalizadas, não deve ser dada a sanção a essas pessoas, está tirando o direito de vocês, que todos vocês têm aqui, está infringindo o direito constitucional de todos. Então, a gente não deve levar a questão sentimental e achar que não deve ser julgado. Essas pessoas elas têm que ser julgadas. Essas pessoas têm que ser julgadas e, na verdade, tem que ser avaliado de uma forma um pouco mais contida, porque o sentimentalismo vai estar em toda e qualquer situação, em qualquer caso. Lá na frente, seremos responsáveis, se essas pessoas forem dadas como inocentes, seremos responsáveis por situações semelhantes que possam ocorrer também, né? Em virtude desse caso. Então é uma forma de se julgar e prevalecer o nosso direito, a nossa Constituição, né? Principalmente o direito à vida. Né?
parte do princípio de equidade, disse, onde ficaria então o direito do Edmore, né? Direito à vida. De equidade cabe a todos, o Edmore estaria sendo infringido pelo direito dele. Agora eu passo a palavra para a defesa dos réus. Para a tréplica. O que a gente pode perceber é que Fala mais alto. se formos usar como justificativo o bem comum, estaríamos também atrelados ao que o Edmore fez. O Edmore, ele deu a sugestão, logo com essa sugestão ele colocou aqui todos os riscos, porque um seria sacrificado de acordo com um jogo de sorte, e olha só a sorte ou o acaso agindo antes de eles entrarem na caverna. Quando eles entraram na caverna, logo depois, o acaso não foi benéfico para eles, caíram-se pedras. Logo as pessoas que foram, que encaminharam, que incumbiram escavadores para a salvação deles, sempre tem a consciência do risco de morte. 10 morreram para salvá-los. E mais um foi o próprio Edmore que sugeriu o contrato e não obteve o conselho das pessoas de fora, que ele pediu, as autoridades de fora foram omissas. E criaram mais ainda desespero nessas pessoas. Só que o Edmore preferiu ponderar, vamos esperar. Contudo, ele já tinha incitado todos os seus integrantes do grupo, que estavam num lugar totalmente hostil. Só agravantes. E o que a gente percebe é que ele tem uma certa culpa nisso. Não só ele, mas algumas pessoas omissas, autoridades de fora, que não aconselharam ele. E ele, porque pensado em algo tão extremo, que seria o canibalismo para a sobrevivência de todos. Isso foi feito quando ele preferiu esperar um tempo pelos seus próprios subordinados, que estavam desesperados e agressivos, de acordo com o estado de natureza que se encontrava, gerando a morte de Edmore, que teve culpa nisso. Agora, a gente está aqui, como os nossos companheiros aqui disseram sobre a dignidade da vida, o direito à vida. Primeiro, 10 foram mortos para a salvação de 5. Depois, um foi morto para a salvação de 4. Nós não estamos aqui levando sentimentalismo, lógico. Aí depois de todo esse empenho de salvação, de morte, de sacrifícios, de traumas, de hostilidade, de extremidades, chega-se lá fora e tudo isso é negligenciado, tudo isso é omitido para se cumprir a lei máxima, sendo o que? A própria população, que esse caso tem uma repercussão internacional, queria a absolvição deles, pois eles já tinham sofrido demais, já tinham sido penalizados demais com essas situações, que foi incitada pelo próprio Edmore e agravada pelas omissões das autoridades exteriores. Logo, seria tudo em vão se eles fossem mortos para simplesmente aplicar um rigor de lei que, supostamente não sendo aplicado, geraria uma consciência de transgressão nas pessoas. Calma aí, esse caso, que teve uma grande repercussão, está sendo examinado meticulosamente, detalhadamente. Não é porque não se aplicaria a lei máxima, as pessoas iam querer transgredi-la, sendo que é um caso atípico que merece o exame de todos.
Contudo, não estamos analisando simplesmente pelo anseio da população, que é muito importante. O bem comum se refere aos anseios. Espera aí, se a gente fala só em bem comum, o que se pensa em bem comum? Bem da maioria. Você acha que se a gente simplesmente matar